graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, meus irmãos. Depois de uma certa dificuldade para gravar, hoje eu estou gravando esse vídeo para você. Que o Senhor te abençoe, você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o problema do mal e do sofrimento. O problema do mal é uma das questões centrais da filosofia da religião e também da teologia. Ele tenta responder como pode existir sofrimento e mal no mundo se Deus é todo-poderoso, onisciente e amoroso. Então, o argumento é geralmente colocado assim. Se Deus é onipotente, ele poderia eliminar o mal. Em segundo lugar, se Deus é onisciente, ele sabe de todo o mal que existe. E, em terceiro lugar, se Deus é perfeitamente bom, ele desejaria eliminar o mal. Mas o mal existe, não podemos negá-lo. Portanto, alguns concluem que Deus não pode ter todas essas características ao mesmo tempo. E muitos estudiosos também tentaram responder. Acho que a resposta que eu mais concordo com ela foi dita por Santo Agostinho, que é a resposta do livre-arbítrio. E ele dizia que o mal moral existe porque os seres humanos têm liberdade para escolher. Sem liberdade não haveria amor genuíno. Pensa um pouco, quando Deus criou o homem, ou melhor, antes de Deus criar o homem, ele criou um jardim para colocar esse ser que ele criaria a sua imagem e semelhança. Nesse jardim havia provisão total de tudo que o homem precisava para viver bem e ter comunhão com Deus. Tanto que Deus, na viração do dia, ele visitava o homem e eles conversavam. Mas Deus deixou uma ordem para o homem, uma só, necessária para que o próprio homem se autoconhecesse. O Senhor diz assim, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, ele fala assim, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mas o homem comeu, E a partir daquele momento, dessa desobediência, dessa prova pela qual o homem teria que passar e não passou, o mal entrou no mundo. O mal entrou no mundo porque a Bíblia fala que a partir daí a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Isso fala de dor, de sofrimento, fala de fenômenos naturais que haveriam de trazer muito sofrimento, muita tristeza. E as coisas começaram por aí. Deus não criou o homem como um boneco. Na verdade, quando a Bíblia fala da criação do homem, nós podemos imaginar dessa forma, que Deus criou um boneco de barro, porque a Bíblia diz, do pó você foi feito, e ao pó você voltará. Mas Deus não criou como é que chama aqueles bonequinhos que você mexe assim com a mão nos cordões, e ali faz com que aquele bonequinho se mexa. Deus não criou um robô, para falar um termo mais moderno. Deus não criou um robô que seria programado para obedecer automaticamente às ordens de Deus e não teria como não obedecer, porque ele não foi programado para isso.
Eu não acredito que Deus fez o homem dessa forma. Deus concedeu ao homem a liberdade e o poder de fazer escolhas, que nós chamamos de livre-arbítrio. E o homem, quando Deus soprou do seu espírito naquele boneco, ele se tornou um ser vivente e ele passou a escolher. E nós escolhemos até hoje, o dia inteiro nós escolhemos. Então o mal existe porque nós temos liberdade de escolher e muitas vezes, ou quase todas as vezes, nós escolhemos um caminho errado por causa do pecado. Mas também há a ideia de Tomás de Aquino, que ele diz que o mal não é uma coisa criada, mas é a ausência ou corrupção do bem. Não sei, como corrupção do bem pode até se encaixar um pouquinho no livre-arbítrio, mas não creio que seja assim. Ireneu defendia a ideia de que o sofrimento é parte de um processo de crescimento espiritual. O sofrimento ajuda a moldar caráter e virtudes. Alguns teólogos afirmam que não podemos compreender plenamente os planos divinos. O mal pode ter razões além da nossa visão. E temos também a visão ateísta. Muitos filósofos ateus concluem que a existência do mal é uma evidência contra a existência de um Deus amoroso e onipotente. Em resumo, o problema do mal continua sendo um dilema aberto. Para os crentes, ele é enfrentado com tentativas de justificar Deus diante do mal. Para os críticos, é uma das razões mais fortes para duvidar da existência de Deus. A questão do sofrimento, mesmo diante de um Deus amoroso, é uma das mais antigas e profundas da humanidade. A tradição cristã ensina que o sofrimento não foi criado por Deus, mas entrou no mundo como consequência da liberdade humana e da ruptura da comunhão com Ele. O mal, o sofrimento entrou no mundo como consequência da liberdade humana. E eu creio que porque quando Deus nos deu o poder de escolher, Ele também, nesse momento, assumiu o risco de escolhermos fora da sua vontade, escolhermos errados. Então Deus diz, esse é o caminho, ande por ele. Mas por causa dessa liberdade que Ele nos deu, muitas vezes a gente anda pelo outro caminho, que são, segundo a palavra de Deus, caminhos de morte. Ainda assim, muitos acreditam que Deus pode transformar a dor em aprendizado, crescimento e em esperança. As perspectivas bíblicas e teológicas dizem que Deus criou um mundo bom e harmonioso. No Gênesis, o plano original não incluía dor ou morte, ou seja, Adão e Eva, o primeiro casal, não morreriam e seriam plenamente felizes. O sofrimento surge após a escolha humana de viver afastada de Deus. A liberdade humana permite escolhas que podem gerar consequências dolorosas. Sem liberdade, não haveria amor genuíno. Se fôssemos um boneco nas mãos de Deus, como haveria um amor? Como Deus poderia cobrar amor da humanidade se nós não pudéssemos tomar essa decisão por nós mesmos? Muitos textos bíblicos mostram que Deus usa o sofrimento para moldar o caráter, é verdade, fortalecer a fé, ensinar compaixão.
E a promessa cristã é que o sofrimento não é eterno. Há a expectativa de um mundo restaurado, sem dor ou lágrimas. O problema do mal. Filósofos questionam como pode existir sofrimento se Deus é todo-poderoso e amoroso. A resposta comum é que o mal decorre da liberdade e da responsabilidade humanas. Nem todas as dores têm explicação clara. Muitas tradições religiosas reconhecem que parte do sofrimento é um mistério que desafia a compreensão humana. Alguns pensadores afirmam que a dor nos leva a buscar sentido, solidariedade e transcendência. Eu quero deixar com vocês alguns pontos centrais para reflexão. Primeiro, o sofrimento não é prova da ausência de Deus, mas pode ser visto como consequência da liberdade e da fragilidade humana. Segundo, Deus é amoroso, mas não controlador. Ele permite escolhas e acompanha o ser humano mesmo nas consequências delas. Podemos crer, irmãos, que quando nós sofremos, Deus está conosco no nosso sofrimento. Quando alguém está na cama de um hospital, Deus está presente ali, tanto no cuidado que ele recebe por parte da equipe médica, de outras pessoas que vão ali enviadas por Deus para levar uma palavra de consolo, né? Deus está presente junto àquela pessoa que sofre. A dor pode ser transformada também em esperança. Muitos relatos de fé mostram que as pessoas encontram força e propósito em meio ao sofrimento. Em resumo, o sofrimento existe não porque Deus não seja amoroso, mas porque a liberdade humana abre espaço para escolhas e consequências. A fé cristã vê nisso não apenas dor, mas também oportunidade de transformação e esperança. Enfim, meus irmãos, Deus nos criou criaturas à sua imagem e semelhança, portanto, com capacidade de raciocínio. E se nós temos capacidade de raciocinar, nós temos também capacidade de fazer escolhas. Por causa do pecado que, quando entrou no mundo, escravizou o homem, nós quase sempre fazemos escolhas erradas. Deus não tem culpa disso, nós somos os culpados. E somente por causa disso, Deus enviou o seu único filho para, como ser humano, como homem, viver neste mundo uma vida perfeita e poder consertar essa parte do homem que está doente. Pecado é uma doença. Jesus morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo aquilo que nos prendia ao pecado. Ele não somente perdoou os nossos pecados, mas nos deu a vida eterna. E a garantia que nós temos da vida eterna foi que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Muitos arrolaram para si também esse papel de salvador, da humanidade, mas eles morreram e continuam mortos até hoje. Seus restos mortais continuam nos túmulos. Mas Jesus ressuscitou o terceiro dia. Seu túmulo está vazio.
E esta é a garantia que nós temos que o seu sacrifício foi aceito. E que todo aquele, a partir de então, todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Esta é a nossa esperança. Esta é a esperança que todo cristão tem. Não podemos perder esta esperança. Mas sabemos que Jesus prometeu voltar, e um dia Ele vai voltar para buscar a igreja, para nos buscar para o seu reino eterno. Então, que o Senhor abençoe vocês, que você possa, que esses poucos minutos sirvam para que você reflita e chegue a uma conclusão satisfatória. E já que você tem o poder de escolher, escolha Jesus. Jesus é o Salvador. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.